Todos sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com um probleminha técnico, então hoje vai ser já de início com esse microfone que é de vocês. Então vamos se preparando, porque depois a gente passa para vocês. Então sejam bem-vindos e recadinhos que a casa oferece vários trabalhos. Nós temos, além das palestras, sempre 20 a 30 minutos antes, o atendimento do plantão. A casa oferece os cursos, evangelização infantil. Então, assim, a casa oferece àqueles que querem cada vez mais conhecer a doutrina espírita, né, uma possibilidade de se aprofundar. Além, claro, do nosso evangelho no lar. A gente separa um dia da semana, um dia sagrado, onde a gente possa preparar o ambiente para que a gente tenha aquela tão sonhada proteção dos nossos queridos amigos. Falando neles, nós vamos entrar naquele equilíbrio, naquela sintonia com o nosso preparo. Então, nós vamos cerrando os nossos olhos, sentindo a calmaria deste ambiente, na certeza que todos nós estamos sendo orientados, acolhidos em todas as nossas solicitações, em todas as nossas questões. Agradecemos ao Pai pela oportunidade bendita da reencarnação, agradecendo a Ele diariamente as nossas provas, as nossas expiações, porque é através dela que nós procuramos a nossa transformação. Agradecemos a Jesus, Mestre querido, pelo Evangelho que Ele diariamente oferece a todos nós. E também aos nossos queridos espíritos protetores, espíritos amigos, familiares, que junto conosco ombreiam na nossa caminhada. E assim, tranquilos, já equilibrados com este ambiente, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Mas que tempo é esse? Será que é esse o clima? Será que é esse? Não sei, Ledinha que vai falar. É um pouquinho estranho você ficar aqui segurando, mas é o que tem para hoje. Bom, acho que já abracei a todos, né? Todos sejam muito bem-vindos, uma boa tarde, né? A espiritualidade já chega antes, nos cumprimentando, nos abraçando, envolvendo-nos com esse carinho especial que nós sentimos nessa casa de Deus. Então, o tema da tarde proposto é Tempo de Hoje. Tempo de Hoje é do Livro da Esperança, ele é psicografado pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. A gente, quando fala do Emmanuel, sempre diz, o Emmanuel, ele é irretocável. Então, a mensagem que ele traz não tem como modificar. Ele começa buscando lá no Evangelho de João, quando Jesus diz, andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz. Nós aqui temos recebido, felizmente, a gente não fala que somos privilegiados, porque essa palavra na lei de Deus não existe privilégio. Nós somos abençoados de conhecer profundamente, à luz desse nosso tempo atual, a doutrina de Jesus. Andar enquanto tem de luz. O tempo de hoje. O que nós analisamos no tempo de hoje? Esse nosso tempo. O tempo que a gente está falando não é a chuva, como disse a Sandra, não é o sol, não é o tempo físico, é o tempo precioso, é esse espaço que nós temos aqui encarnados. Vejam bem, Emmanuel está falando da encarnação, esse espaço encarnado, como nós podemos ter proveito dela ou não. Nesses dias nós temos muito ouvido dizer de crise, não é? Quem não ouve falar, estamos em crise, a nossa crise, a crise política, a crise familiar, a crise social. A gente ouve. Aliás, a mídia é especialista em nos apresentar a crise
muitas vezes, ou a maioria delas, maior do que ela é. Apresentar os aspectos negativos, que é justamente o que chama mais atenção. Que ainda temos a tendência de nos prender mais com o negativo. Então, mostra da sociedade, mostra da família, mostra... É um caos. Será que a nossa sociedade é um caos? Estamos vivendo um caos? Eu estou falando nós, não nós brasileiros, nós, humanidade. Estamos num caos? Será que é inviável a humanidade? Eu acho que muitos já receberam nas redes sociais aquela charge de brincadeira que mostra o homem andando de 4, né? Depois levantando, aí andando em 2 pernas, que se torna humanidade, e aí dizendo, volta, volta, que não deu certo. Vocês já viram essa brincadeira nas redes sociais? É uma brincadeira que se faz, mas será que é verdadeiro? Falando de Jesus, será que é verdadeiro? Quem é que está no comando? Não do Brasil, não desse ou daquele povo, mas da humanidade, da Terra, que foi o Criador, que ajudou na formação do nosso planeta. Foi Jesus. Então Jesus, ele continua no comando dessa nau que é o planeta. Então se fala em Apocalipse, se fala na luta do Armagedon, do bem contra o mal, que será quem vence? Vamos fazer uma aposta, quem vence, o bem ou o mal? Nós, conhecendo a doutrina, o que nós achamos? Nós podemos acreditar no mal? Dizem os espíritos que se nós acreditarmos no mal, tudo foi criado por Deus. Então Deus teria criado o mal? Ou, como dizem os espíritos para Allan Kardec, ele diz que o mal é a ausência do bem. Então, quando nós não permitimos que o bem se instale, aí acontece o mal, pela falta do bem. Então, essa lucidez, esse modo de compreender. Hoje, a sociedade não começou agora, ela não começou no ano 2000, não começou em 2001, nesse terceiro milênio, não é aí que começou a sociedade. A sociedade, a humanidade, né, como um social, ela começou naqueles primórdios antes de Jesus. A gente faz visitas, às vezes, a lugares que têm citações de 5.000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer que isso já vem sendo formado. Agora, quando a gente pensa nessa humanidade, a gente tem que imaginar, lembrar, pelo que ela passou. Né? Ela passou pelas cruzadas, passou por essa fase dolorosa das cruzadas, a Inquisição em que se queimavam vivos, os instrumentos de tortura. Hoje, quem tem acesso a Netflix, a esses seriados, a gente vê o que se fazia para torturar antigamente, ou filmes de época, o que se fazia para torturar, o que o homem fazia com o homem. O Holocausto, por causa de raça, por você nascer numa determinada família, você era condenado à morte. Então, vamos avaliando pelo que a humanidade passou. Então, quer dizer, o que a doutrina nos mostra, o que os espíritos nos contaram? Passa, acabou a vida, apaga, é isso? De jeito nenhum. Toda aquela ação, mesmo que não tenha sido feita nesta vida presente, ela é um reflexo de passado. Então, esse pseudo-caos que a gente vê, essas barbaridades, atrocidades que, por enquanto ainda acontecem na nossa terra, elas têm tempo determinado para terminar. Porque nesta evolução, nessa transformação, porque a Terra está passando, esse período de transformação para uma Terra de regeneração, para o planeta de regeneração, isso pouco a pouco está terminando. Uma pequena parcela ainda insiste no mal. Então esse caos, ele é fictício, depende de como nós encaramos. Uma coisa é você ouvir uma notícia e com a emoção do repórter, que coloca aquela carga negativa, aquilo te envenena. Outra coisa é você ouvir essa notícia, lembrando do Evangelho de Jesus, lembrando do que a doutrina nos ensina, da necessidade de expiação, que são muitas expiações, e necessidade de provas que muito tem.
como somos provados, com as nossas dificuldades, as nossas dores, e por que necessitamos ser provados dessa maneira. Pela misericórdia de Deus. Mas, Leda, a bondade de Deus nos provar assim, sim? Como que nós aprendemos? Muitos ainda aprendem pelo erro. Então, muitos ainda precisam passar por isso. Nós que já temos essa luz, como diz o Evangelho de João, andai enquanto tendes luz. Essa luz que o Evangelho nos proporciona, nos mostrando o porquê dessas mazelas, que se não são atuais, são reflexos do passado. Então, quando caminhamos conhecendo esses fatos, a verdade, conhecendo que, sabendo, tendo a certeza, não só quando tudo dá certo na nossa vida, mas tendo a certeza que Jesus está no comando, tendo a certeza de que Deus conhece a cada um individualmente. A gente pensa, mas será que Deus tem tantos espíritos mais iluminados? Será que Deus se preocupa comigo? Então, eu ouvi uma frase muito interessante de um orador também, que ele diz o seguinte: uma vez ele precisava pedir uma comida e acionou um site, e por ele acionar aquele site, já identificou aonde ele estava, quais eram os restaurantes mais próximos que poderiam entregar a comida na sua casa. Ele tinha dúvida se Deus conhecia a nós, a cada um em particular. Ele falou, mas espera um pouco, o Google me conhece. O Google sabe quem sou eu, onde eu estou, e os restaurantes que estão perto de mim. E Deus? Será que Deus não vai me conhecer? Então, vamos pensar nisso, fazer essa analogia, né? Se um computador sabe quem você é, aqueles que têm a probabilidade de ser amigos, de ser seus conhecidos, imagina Deus como nos conhece. Então ele sabe, enquanto nós temos a necessidade de passar por determinadas circunstâncias, determinados desafios, sim, nós passamos por ele. A hora que não precisarmos mais disso, eles automaticamente são tirados do nosso caminho. Então, essa é a visão atual da nossa sociedade, do nosso tempo. Nós estamos num tempo abençoado, um tempo maravilhoso, um tempo de transição. Cada um de nós está comprometido com Jesus. Veja bem, cada um de nós estamos comprometidos com Jesus como partícipes dessa transição. Nosso nome está lá no livro. Por isso que nós temos que fazer o melhor e entender essa sociedade não como caos, não como uma crise, não como um momento de destruição que tudo... Vai ser quando vai ser? Vai ser na passagem de 2000? Vai ser em 2012? Qual é o prazo que Deus deu? Qual é o prazo que um pai, que uma mãe dá para um filho melhorar? É uma vez só? Não melhorou agora? Não. E nós que somos pais humanos, temos isso pelos nossos filhos, nossos amores. Quantas vezes, né? Reconsideramos tantas coisas. Imagina Deus que é pai de amor. Então, nós não temos prazo. Então, a humanidade não tem prazo. Mas nós temos, sim, ao invés de prazo, responsabilidade. Porque essa mudança, essa visão de destruição, ela nada mais é que uma transformação. É destruir, sim. É destruir o homem velho, com valores equivocados, com essa visão errônea do mundo, da vida, para esse homem novo. Com essa visão do Evangelho de Jesus. Com esse tempo de hoje, esse tempo grandioso, esse tempo que urge que nós aproveitemos cada minuto, porque ainda Emmanuel coloca no texto, quando o homem é chamado a prestar contas do seu mandato terreno, quando que o homem é chamado a prestar contas do mandato terreno? A hora que você passa para a espiritualidade. Aí você vê a importância do tempo, porque o tempo na espiritualidade é um. Agora, o tempo do progresso espiritual é outro. Nós aprendemos sim na espiritualidade. Aprendemos, desenvolvemos, fazemos curso, tudo. Mas aqui é a prova prática. É na nossa encarnação, com todos esses desafios sociais, familiares, políticos que nós temos. É acreditar ou não. É saber da presença de Deus e de Jesus no nosso caminho. Então, Paulo de Tarso diz o seguinte: vede tudo,
mas só retém o que é bom. Só retém o que é bom. Tudo nós estamos vendo. O que nos interessa? As mazelas do mundo, as desgraças, os escândalos vão acontecer, Jesus diz no seu evangelho. Vão de acontecer os escândalos. Olha, isso lá no ano 1, né? Jesus diz, os escândalos vão de acontecer. Mas ai por quem os escândalos vierem. Então Jesus já sabia que nós, como espíritos imaturos e ainda crianças espirituais, passaríamos por muita coisa. Mas como ele está no leme, ele nos mostra através do seu evangelho. A crise não é social, ela é individual. Porque a maldade não é a sociedade que te impõe a fazer maldade. A sociedade está aí e nós estamos aqui. Nós adentramos a esse clima, a essa ordem de destruição, de maus comandos, se nós quisermos. Porque individualmente, quando nós temos essa parte espiritual desenvolvida, firmeza na nossa fé, a nossa fé com confiança mesmo, nós avaliamos, entendemos de uma outra maneira. Então, essa transformação não é do planeta, é a transformação do homem. Nós passamos por muitas propostas de sistemas diferentes. Já comentamos até no começo de um caos como um holocausto. Achar que uma raça é superior à outra. Já passamos por isso. Passamos por muitos sistemas diferentes, tentando transformar o mundo numa visão política. E a doutrina pergunta, qual é que deu certo? Alguma coisa imposta para o homem deu certo até hoje? Não, agora daqui para frente vai ser assim, não vai ser assado, vai ser dessa maneira. Sistemas e sistemas passaram. Enquanto não mudar o homem, para mudar o coletivo, não vai haver mudança, né? Então essa é a proposta de Jesus. A ciência diz o seguinte, que uma ideia que não resiste a um século, ela não tem poder de mudança. E olha o evangelho de Jesus. Quantos séculos ele está aí? Pelo menos 20 séculos. Né? Essa mensagem do mestre que ainda hoje é atual e sempre será no nosso planeta, né? Que ele é o nosso modelo e guia. Então, a gente fala o evangelho não é um livro de oração. A Sandra falou do evangelho no lar, nós temos que fazer sim o estudo do evangelho do lar. Mas o evangelho, mais do que a oração e do que o estudo do evangelho, é o comportamento nosso segundo o evangelho. É nos comportarmos segundo os ensinamentos de Jesus. É aí que vai começar a mudança. Né? Jesus fala do homem. Quando ele fala, quando ele cura, quando ele faz as suas transformações, que ele tira aqueles espíritos que obsediavam, ele faz do homem. Ele sabe que o homem não estava limpo dos pecados, mas ele ajuda para que ele caminhe com as suas pernas. E as palavras que ele dizia, vai e não tornes a pecar, para que nada de mal volte a te acontecer. Ou pior, porque você recebe uma bênção e não valoriza, e continua, e repete a mesma ação, então a reação vai se repetir, muitas vezes dobrada, né? Muitas vezes pior do que era. Então esses cataclismos que muitas vezes a gente equivocadamente fala que no tempo atual já é um prenúncio do fim do mundo, que a gente percebe esses cataclismos de ordem geológica, essas placas tectônicas que se movem. Quantos continentes já desapareceram? A própria Antártida, né? Por movimento das placas tectônicas, já desapareceram continentes. Ainda continua a acontecer, ainda continuam se chocando. Então a gente vê maremotos, terremotos, explosões de vulcões, ela continua. Isso tudo é uma transformação geológica da Terra. Mas a verdadeira transformação esperada para essa regeneração não é a geológica, é a espiritual. É o homem se valer da sua espiritualidade. Resumindo o evangelho de Jesus, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, que é a lição mais linda que ele tem. Hoje, nós temos acesso a tudo
pelas redes sociais, pela internet. Hoje acontece um fato do outro lado do mundo, ao mesmo tempo nós estamos sabendo aqui, né? Então, o Evangelho diz que a crise que se dá nas almas, ela só acontece quando essa alma, ela insiste em permanecer numa zona de conforto. O que é essa zona de conforto que ele fala? Quando não modifica o comportamento. Ou continua fazendo as mesmas coisas, ou achando que a culpa está lá fora. Ah, mas eu continuo sendo assim, por quê? Ah, mas hoje a sociedade está um caos. Hoje está... A gente fala do hoje e esquece da gratidão do hoje. Nós estamos falando dos filmes de época. Volta um pouco. Todo mundo já viu um filme de época, né? Lá atrás. Lembra quando uma mensagem vinha a cavalo? Que o cavalo tinha que percorrer, o navio, quantas guerras, só se sabia de fim de guerra, depois que o navio atravessava o oceano e chegava, ainda pegava o cavalo para ir a determinados povos, para dar a notícia que a guerra tinha acabado. Hoje, a gente está vendo tudo. Terminou? Eu estou sabendo que terminou. Começou? Eu estou vendo que começou. Porque muita informação. Então, nós temos que lidar e gerir essas informações, mas de uma forma positiva para nós. Que elas sejam a nosso favor. Que junto com essas informações rápidas que nos chegam pela tecnologia, possa chegar antes dessas informações o Evangelho de Jesus. Por que que ainda está acontecendo isso? Por que que ainda existem alguns espíritos renitentes no mal? O que eles fazem aqui ainda, né? Então, isso é muito, muito importante. Essa avaliação do Evangelho, nunca esquecer, sempre lembrar de Jesus. A gente diz isso na sociedade, nesse tempo de hoje, que se fala muito em caos e crise, e na nossa vida pessoal. Quantas vezes pedimos para Jesus, fazemos oração, pedimos numa casa espírita, e não necessariamente recebemos exatamente aquilo que nós queremos. Ah, mas eu nem sei se eu continuo indo no centro, porque eu tinha, sabe, aquele meu parente estava doente, eu pedi tanto por ele, nossa, ele desencarnou. E aí? Era o momento. Era o momento. Foi o momento em que Deus levou, porque tinha cumprido a sua missão. Então foi o melhor para ele naquele momento. A gente não sabe se esse passamento foi antecipado, se esse processo doloroso que ele passou foi prolongado. Quem somos nós para tentar inferir nos desígnios de Deus? Nós não sabemos o porquê. De cada um passando por aquilo. Nós não temos a lupa do passado para saber a necessidade de cada um de nós. Então, quando nós pedimos ao Pai de amor, é o tempo dele. Quem de nós já não ouviu dizer que o nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro? O que será que o Pai está reservando para nós? Em que tempo dele que ele vai nos dar o que nós queremos? O que uma criança pede para o seu pai? Uma criança pede um livro de matemática mais difícil para que ele desenvolva melhor seu raciocínio? Vocês já viram isso? Não, muito difícil. A não ser que seja um gênio que já traga lá de vidas passadas, tudo isso, e seja muito pouco, né, o que ele tem de conhecimento, que é passado agora, ele precisa de mais. Se for essa exceção. Mas, o que uma criança pede? Uma criança pede uma bicicleta nova. Ela vai pedir um legume de almoço? É muito difícil. Ela vai querer um chocolate? Deixa escolher. E nós, como crianças, o que nós pedimos para o pai? A gente pede o livro de matemática, junto com o legume, ou a gente pede a bicicleta junto com o chocolate? Cada um de nós. Ainda nós pedimos como crianças espirituais. E o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe. E dá o que é melhor para nós. E nos oferece. E às vezes a gente recebe aquele presente de Deus como filhos ingratos. E como os presentes que a gente recebe? A gente recebe a família. Ah, mas não é a família que eu gostaria.
Eu vejo lá meu amigo, nossa, que ele tem a família ideal. Tem, sabe, o pai que eu gostaria de ter, a mãe que eu gostaria de ter. Os filhos dele são comportados, estudam, a minha não. Olha a ingratidão. Mas será que, se eu tivesse naquela família, seria o meu progresso espiritual? É aquela que eu preciso neste tempo que Deus me concede nessa encarnação? Ou é essa que eu tenho, que foi cuidadosamente escolhida e preparada para mim? E preparada, às vezes, durante séculos, para que todos se reúnam ali, para que as mágoas sejam extirpadas, as culpas, para que se refaça aquela amorosidade, para que os papéis se renovem, voltamos em papéis diferentes. Hoje eu mando, amanhã eu sou mandado. Hoje eu obedeço, amanhã eu preciso dar ordens. Então nós passamos por todos os papéis em várias e várias vidas e encarnações. E quando não desempenhamos bem um, nós precisamos voltar para quê? Para reforçar o aprendizado. Aquele aluno que não passou na primeira prova, o que ele faz? Ele tem um período extra para estudar. Não sei se ainda é assim, né? Porque eu estou há um tempo afastada do ensino. Ele tem aquele tempo, Renata fala, tem um tempo extra para estudar, faz uma segunda prova, não é? Então o Pai faz assim conosco, ele nos dá um tempo para estudar, para a gente fazer a segunda prova. Ah, é essa família que você quer? É essa que você gostaria? Espera um pouquinho. Então essa que eu vou te dar. Então, em vez da queixa, gratidão, olhar para aqueles que estão conosco. Aquele sentimento que ainda não está bem formado, que ainda não se transformou no amor e que precisa ser trabalhado, é o nosso tempo, é a nossa luz. É aquilo que Paulo diz, andai enquanto tendes luz. O que é a luz? A luz é esse ensinamento do Evangelho de Jesus. Essa é a luz. A luz também são as pessoas que estão à nossa volta. São as nossas luzes. As luzes que iluminam a nossa ascendência espiritual. Por quê? As fáceis, tudo bem. A gente nem precisa de preocupação com elas. Mas as difíceis que são os desafios. Essas são as luzes que nós temos que conquistar na nossa alma. Para quando chegar, para prestar conta, que o Espírito chega, como diz Emmanuel, a prestar contas do que fez, da luz que conseguiu. Qual é a luz que nós vamos levar do outro lado? É o carro novo que eu consegui comprar? Tem uma pesquisa muito interessante, que eu vi também, uma pesquisa científica, escaneando a mente, né? Escaneando a mente para perceber, através das cores, as sensações que esses hormônios liberam de prazer. Então foram pesquisadas várias pessoas que compraram um carro novo. A sensação de ter uma máquina possante, aquela que queria, conseguiu comprar. Então essa sensação de euforia, de prazer que dá, 15 dias. 15 dias. Depois de 15 dias o carro já estava na garagem, já tinha andado, já era o carro, já tinha feito. Passou esse prazer dessa conquista. E a segunda experiência é quando se reúne com pessoas que não viam há tempo, com familiares que mal falavam e que conseguiram se comunicar, tomar um café com a avó, ver primos, reunir a família, aquela sensação de bem-estar e de prazer. Quantos dias essa sensação de euforia? 45. Olha a diferença. O carro você paga 6 anos. Tem não sei que 6 anos não, 60 prestações. 5 anos. E esse momento da família é o que dá mais prazer. Então, nesse nosso encontro, nessa prestação de contas na espiritualidade, como diz Emmanuel, nesse tempo de hoje que nós estamos tendo agora, quando chega esse momento de prestar contas, quando eu chegar na espiritualidade, eu vou mostrar o carro que eu tenho, as minhas conquistas materiais? Não. As luzes que eu acendi através do amor, porque o amor ilumina, ele manta aquela sensação de prazer. Onde nós nos encontrarmos, independe do tempo que demorar, aqueles amores que nós conquistamos, ele vai permanecer. Olha que coisa mágica que é a vida, o nosso tempo, a nossa encarnação.
Então imagina a gente chegando na espiritualidade com muitos amores. Né? É uma coisa maravilhosa. E isso depende da nossa conquista. De não ficar naquela situação de comodidade. Aquele estado cômodo. Que isso a gente fica sempre naquela mesmice. E para encerrar, quando nós pegamos esse texto, eu vou até brincar com vocês, eu peguei esse tema da palestra, não foi. Eu peguei o título da palestra, eu estava viajando. Eu comecei a pensar, né, pensar o que ia falar, porque a gente chegou ontem e hoje, né, falando desse tempo de hoje. Aí eu lembrei de Emmanuel. Como o texto era de Emmanuel, desse livro da Esperança, eu acho maravilhoso a lição do proveito do tempo. Emmanuel prefacia o livro Libertação, daquela série André Luiz, o livro Libertação. Ele prefacia com uma história que conta do tempo também e dos desafios. Ele fala do peixinho vermelho. Todo mundo quem já leu Libertação já viu do peixinho vermelho. Num aquário, num lago azulejado em volta, né? Viviam uns peixes maiores, comilões, que ficavam até com a boca aberta esperando as larvas caírem para comer, só pensavam em comer e descansar. E tinha um peixinho que ele nunca conseguia competir, um peixinho vermelho, porque ele era pequenininho e nunca sobrava nenhuma larva para ele. Então, ele começou a explorar ali em volta. Os outros não se preocupavam, porque só estavam preocupados com o estômago. Comer, descansar, estava ótimo. E esse peixinho, ele percebeu que tinha um buraquinho lá, uma saliência, um tubo, que ele podia passar por ele, que tinha uma grade, ele conseguia passar. E assim ele fez, falou, eu vou explorar. Quando ele passou por essa grade, ele viu que tinha um rio. Era diferente daquele lago ali, todo cercado dos lagos. Era largo o rio. E tinha pessoas, ele nunca tinha visto um ser humano. Tinha aves, tinham animais na beira do rio, plantas diferentes. Ele estranhou que tinham peixes diferentes do que aquele que ele via no lago. Peixes diferentes. Então, ele ficou encantado. Ele falou, mas eu vou andar um pouquinho mais, vou explorar um pouco mais. Explorando um pouco mais, ele viu que tinha água, que eram como se milhares de lagos juntos. Ele chegou no oceano. Aí ele viu outras espécies diferentes do rio, espécies. Ele ficava cada vez mais encantado. Viu o sol, viu o anoitecer, viu a lua, viu as estrelas. Aí ele lembrou dos companheiros. Ele estava muito feliz. Foi muito bem recebido pelos outros peixes que ali estavam. Mas ele lembrou, não, eu deixei meus companheiros. Eles não sabem o que existe fora daquele lago pequeno. Eu vou voltar. E ele fez o caminho de volta. Saiu do oceano, passou pelo rio e chegou novamente no lago. E ele chegou e pediu para aquele peixe que era o maior, e que desprezava tanto ele, pediu uma audiência, que ele falasse com todos, que todos ouvissem. Com muita má vontade, concedeu, alguns minutos para você. E ele começou a falar. E ele disse, mas vocês precisam comer menos, vocês precisam ter a disponibilidade de sair, de andar, para poder conhecer tudo isso que eu conheci. Qual foi a reação daqueles que estavam lá? Ironizaram, gargalharam e disseram, você está sonhando, o mundo é isso aqui, nesse lago, é o mundo que nós vivemos. Né? Então, esse prefácio de Emmanuel serve para nós, para o tempo de hoje. Se a gente acha que tudo é ruim, é um caos, vai ficar assim mesmo, vai continuar, a gente continua no lago. Mas se a gente achar a abertura e sair pelo rio, por esse canal, e ver o oceano que Deus coloca à nossa disposição, aí nós seremos os peixinhos vermelhos. Que Deus nos abençoe. Boa lembrança, né? Desse ponto. Agora o momento de vocês participarem. Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Quanto vocês pensam? Em psicologia a gente fala de área de conforto, né? Então, a gente está sempre ali. Então, assim, aquele curso, um dia eu vou fazer, aquele instrumento, um dia eu vou aprender a tocar. O meu regime eu vou começar na segunda-feira. E a gente vai jogando com a barriga, né? A menos que alguma coisa nos impulsione necessariamente, a gente vai procurar sair daquela área de conforto.
Aí, quarta-feira passada, eu fui para um velório. Aí a gente olha o cadáver, aí a gente, né, pensa, ai, será que ele se preparou? Será que, né, como ele vai chegar na área espiritual, na zona espiritual? E uma pessoa me falou, ele não acreditava em nada, tal. Aí a gente questiona, e a gente? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Quando a gente estiver nessa situação, necessariamente a gente vai ter que tomar uma postura. Mas a gente pode se preparar para isso, né? Sair da nossa área de conforto e tentar fazer diferente. Como eu falei lá no início, né, tem todo o evangelho para a gente estudar, como a Leda falou, todos os livros da doutrina e outros livros da literatura. Então, assim, é bom a gente vir aqui ouvir essa palestra, melhor ainda quando a gente estuda e coloca em prática. Porque o nosso tempo é tão precioso, 21 bilhões de espíritos esperando para reencarnar, para fazer aqui a lição de casa. E a gente está aqui. Será que a gente está fazendo o nosso tempo ser precioso, usando esse tempo da melhor forma possível? Né? Então, esse texto é fantástico. Né? Ainda tem tempo. Quem gostaria de fazer mais? Vocês concordam com a gente sobre essa preciosidade do nosso tempo? Então, olha lá. Deu tempo de você pensar, né, lindinho? Tá bom. Eu queria... boa tarde. Eu queria falar um negócio que essa sua fábula do final me fez lembrar, né? Porque lá na faculdade o pessoal fala, a gente não é estagiário, a gente é escraviário, né? Trabalha 14, 16 horas por dia, falta em prova, o caramba. E aí, um tempo atrás, eu falei assim, o pessoal trabalha para tirar férias, né? Porque só. Aí eu falei assim, não, vou sair do trabalho, eu não quero mais saber. Assim, aí me chamaram de vagabundo, de um monte de coisa, né? Nossa, mas nesse meio tempo, eu tô aprendendo a tocar gaita, aprendi a falar russo, conheci um monte de lugares. Nossa, está sendo tão sensacional. E falou assim, nossa, então, para que você queria o dinheiro, né? Quando você vai ver, você não fez nada com o dinheiro. E tudo que você conheceu foi assim, com bons convívios, com essas coisas, né? E é um conhecimento que o dinheiro não compraria, né? Aí me falaram assim, mas para que você quer aprender a falar russo? No emprego não precisa falar russo, só tem que ter um inglês bom. Eu falei, não, mas esse emprego aí está te dando qual felicidade? Sabe? Às vezes é uma felicidade, mas é uma felicidade mais superficial e que não traduz tudo aquilo que você quer. Tá, quem sabe fazendo a felicidade do outro, mas não a sua, né? Bom, Leda, acho que já deu nosso tempo. Então, obrigada, Leda. Então vamos aproveitar esse momento que estamos aqui, que a gente fala tanto, né, nessa transformação interior, ajuda ao próximo. É esse momento que a gente tem tão precioso para procurar vibrar, irradiar aquelas pessoas que não puderam vir, ou as pessoas que não têm condições ainda de estar aqui, e até mesmo aquelas que já partiram. Então nós vamos buscar de dentro de nós aquele amor fraterno, aquela melhor energia que temos no nosso coração, e vamos juntos vibrar por todos os nossos queridos irmãos que se encontram nas ruas, com esse clima frio, não tem um cobertor, um alimento, não tem o carinho, o acolhimento de pessoas ao seu lado. Vamos envolvê-los como se fosse o nosso mais precioso irmão. Da mesma forma carinhosa, nós vamos até os hospitais, onde as pessoas estão
ligada a seu leito de dor, espiando, com doenças terríveis, nós possamos levar esse conforto, essa resignação de que tudo passa. Vamos envolvê-las com muito carinho. Vamos até aquele irmão, aquela irmã que ainda não compreende a verdade, o amor, aquela pessoa difícil que não sabe agradecer, aquela pessoa que não valoriza o seu tempo. Essa nós precisamos acalentar e acolher. Vamos envolvê-la nessa luz de amor e de paz. Vibremos. E assim, agradecidos que estamos, esse calor que recebemos, todo esse conhecimento, essa verdade, nós vamos agradecendo mais uma vez por estarmos diante dessa doutrina bendita, que nos transforma, que nos modifica, que faz com que a nossa vida não seja só material. Obrigado, Pai, por toda essa oportunidade. Jesus, por todo o seu amor e essa espiritualidade que nos acolhe. Obrigada a todos pela presença, que possamos estar aqui de volta na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pelo auxílio.